nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, no nosso último programa nós começamos um novo artigo do nosso catecismo que trata do tema Nós cremos. Eu creio, nós cremos. A fé é um ato pessoal, é a resposta livre de cada ser humano à iniciativa de Deus que se revela. No entanto, a fé não é um ato isolado. Ninguém pode crer sozinho, da mesma maneira que ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. Eu creio, é a fé da igreja professada pessoalmente. Nós cremos, é a fé da igreja confessada pela Assembleia Litúrgica de todos aqueles que creem. Nós chegamos então no último programa ao parágrafo 168 do nosso catecismo. É, antes de tudo, a igreja que crê e que dessa forma carrega, alimenta e sustenta a minha fé. A igreja é aquela que crê em primeiro lugar e a igreja que alimenta a minha própria fé. É, antes de tudo, a igreja que em toda parte confessa ao Senhor. Como cantamos no Te Deum, a voz por toda a terra proclama a Santa Igreja. Com a igreja e na igreja, nós somos também impulsionados a confessar: eu creio, nós cremos. Por meio da igreja, nós recebemos a fé e a vida nova pelo batismo. No ritual romano, o ministro pergunta a cada um dos catecúmenos que vai ser batizado: o que pedes à igreja de Deus? E ele responde: a fé. E o que te dá a fé? Ele responde: a vida eterna. E assim chegamos ao parágrafo 169. A salvação vem exclusivamente de Deus. Mas por recebermos a vida de fé por meio da igreja, ela é a nossa mãe. Aqui o nosso catecismo nos cita o texto de um autor chamado Fausto de Ries, que diz o seguinte: nós cremos na igreja como a mãe de nosso novo nascimento, e não como se ela fosse a autora da nossa salvação. Por ser ela nossa mãe, a igreja é também a educadora na fé. Vejam que afirmativa assertiva séria essa. Talvez nos falte realmente perceber a igreja como aquela na qual nós nascemos para uma vida nova em Cristo. Nós somos batizados na igreja e pela igreja. Nós somos alimentados pela palavra de Deus e pelos sacramentos, particularmente pela confissão e pela Eucaristia, na própria igreja. Então, quando nós dizemos que a igreja é nossa mãe, nós não estamos dizendo que a igreja é a autora da nossa salvação. A salvação vem exclusivamente de Deus. E é por isso que, inclusive, faz parte da nossa fé que Deus salva do jeito que Ele quer e como Ele quer, Ele que conhece os corações. Já vimos em programas anteriores que em toda parte, mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e que por isso não tiveram a chance de aderir à fé, mas que têm uma consciência reta e que procuram praticar a justiça, essas pessoas são agradáveis a Deus. Portanto, a salvação, ela se estende para além dos limites visíveis da igreja. Mas quando nós dizemos que a igreja é nossa mãe, nós não queremos dizer que ela é a autora da nossa salvação, mas que ela é a mãe do nosso novo nascimento. E se ela é mãe, ela pode ser também, ela é também a nossa educadora na fé. E aí chegamos ao parágrafo número 170, onde o nosso catecismo vai abordar um pouco sobre a linguagem da fé. Não cremos em fórmulas. Tá certo que a fé ela é consignada, ela é resumida em algumas fórmulas.
O próprio credo não deixa de ser uma sequência de fórmulas que sintetizam conteúdos da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Mas a nossa fé não se atém às fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite como que tocar. De modo que é perfeitamente possível que a maneira de expressar uma determinada verdade seja feita com outras linguagens. Se nós tomarmos a história da catequese ao longo dos séculos, nós vamos perceber que a igreja procura expressar o cerne das verdades em linguagens adaptadas, por exemplo, às crianças, às pessoas que não sabem ler. Nesse sentido, meus queridos, a arte sacra sempre foi um caminho muito bonito e adequado de transmissão da fé, sem utilizar fórmulas. Quem já teve oportunidade de entrar numa igreja cheia de vitrais, e que esses vitrais vão mostrando, por exemplo, os mistérios do terço, ou vão mostrando cenas da vida de Jesus, ou da vida de Nossa Senhora, ou passagens bíblicas, mesmo pessoas que não sabem ler, elas vendo aqueles vitrais, ou aquelas pinturas, aqueles quadros, elas podem ir introjetando os conteúdos da verdade, mesmo que elas não saibam expressá-las de uma maneira teologicamente profunda e correta e tecnicamente perfeita. Mas isso não significa que a fé dessas pessoas seja necessariamente errada. Que nós não cremos, repito, nas fórmulas, mas nas realidades que essas fórmulas expressam. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Aqui nós temos uma citação do nosso grande doutor angélico, Santo Tomás de Aquino. É um título que ele recebe, doutor angélico, ou Aquinate, né? Aquele que é da cidade de Aquino. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Todavia, temos acesso a essas realidades com o auxílio das formulações da fé. Essas permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. Então, ao dizer que nós não cremos nas fórmulas, que nós cremos nas realidades que elas expressam, o catecismo não está dispensando-nos de conhecer as formulações da fé. Porque o próprio credo, que eu disse, é um elenco de expressões, de fórmulas da nossa fé. Quando nós estamos em assembleia, nós podemos professar publicamente a mesma fé, a assembleia inteira, sabendo o credo de cor, rezá-la. Assim também o Santo Terço, a oração do Senhor, o Pai Nosso, né? Nós cremos naquelas verdades que o Pai Nosso expressa, mas além dela ter o valor único de ter sido ensinado pelo próprio Cristo, então rezamos com as mesmas palavras com que Jesus nos ensinou, nós também temos a grande possibilidade de fazer uma oração coletiva em que o nosso coração, a nossa mente se eleva em comunidade ao próprio Deus. O mesmo se diga do Santo Terço e também, naturalmente, dos cantos que nós cantamos, onde nós vamos louvando a Deus, aprendendo, professando publicamente a nossa fé em comunidade. Peçamos então ao nosso bom Deus que nós cresçamos sempre mais no conhecimento das fórmulas da fé, sim, dos versículos da Bíblia, sim, mas sobretudo das realidades que eles expressam. Se a gente esquecer alguma palavra, mas não deixar de lado os conteúdos da fé, nós estamos no caminho certo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.